Bem, meus amados e queridos da Faculdade do Maciço de Baturité, turma de Teologia, a gente no último encontro nós abordamos o processo de cristianização e islamização do continente africano. E hoje, dando continuidade a essa temática, já falando aí da África medieval, que foi a temática que nós começamos no vídeo passado, a gente começou falando aí do processo de islamização. A gente hoje vai dar continuidade falando acerca dos reinos africanos da Idade Média. E aí você vai ver de fato aí a imensa riqueza que é a África no que tange a organização social, no que tange a organização política, nas alianças que faziam entre si, nos conflitos que travavam entre si. Era realmente assim de uma riqueza tremenda. E para isso, eu vou aqui lançar a mão da ajuda de slides. Tem alguns slides bem interessantes que a gente vai passar para vocês ao final desse vídeo. Quando a gente for fazer o upload no YouTube, já vai com o link desses slides. Vão ter alguns documentários alternativos também, que vão ajudar vocês a aprofundar essas discussões, essas temáticas sobre história e cultura africana e afro-brasileira, ok? Bom, primeiro de tudo, a gente começa abordando o chamado Reino de Gana. Gana é um reino que existe aí no chamado Sahel. O Sahel, acho que eu falei nas primeiras aulas, não falei de geografia africana, que o Sahel é uma região entre o deserto do Saara e as grandes florestas equatoriais africanas. É um meio termo. Lembraria talvez uma comparação grosseira com o nosso agreste nordestino. O agreste nem é sertão e nem é Mata Atlântica, né? É um meio termo. Então, Gana originalmente localizava-se ali. O moderno país Gana não corresponde exatamente ao antigo reino de Gana, ok? Deixando isso bem claro. O moderno país Gana é na localização próxima, até pega territórios do antigo reino de Gana, mas não são iguais. Tem algumas etnias que compunham o antigo reino de Gana e outras que não compunham. Então não criam a identificação imediata entre o país Gana moderno e o antigo reino de Gana. Coisa que a gente pode fazer, por exemplo, com o Egito. O Egito moderno é igual ao Egito dos faraós. Territorialmente falando, é uma igualdade, uma similitude total, praticamente, né? Mas no caso de Gana, não há essa identificação assim tão precisa. Gana está aí na região, então, como eu falei, do Sahel, e faz parte de vários rios. Existem vários rios que percorrem aquela região do reino de Gana. Vocês vão ver no slide mais adiante, que na nossa abordagem de aula não tem como exibir os slides, porque senão a qualidade do vídeo vai ficar muito alta e eu não vou conseguir fazer upload com a minha internet fraca. Então, a gente tem vários rios que cruzam aquela região, e o Sahel ele é importante porque é um entreposto comercial, é uma rota de comércio, é uma região que se localiza justamente entre aqueles que se deslocam do norte da África e da Europa em direção à região central e sul da África, e vice-versa. Então, Gana fazia um meio de campo, digamos assim, entre a Europa e a África do Norte de um lado, e a África Central e Austral de outro lado, ok? Então, é bom que fique isso aí bem claro para vocês, ok? Um outro ponto muito interessante é que a fundação do reino de Gana se perde na história. Não existe assim uma data precisa, exata, de quando o reino de Gana foi fundado, mas segundo os vestígios históricos que nós possuímos, Gana teria sido fundado entre os anos 300 depois de Cristo. Aí por volta do ano talvez 300, 320 depois de Cristo, teria sido então criado o reino de Gana.
Porém, o reino de Gana, ele durou aí até aproximadamente 770 depois de Cristo. Porque aí nesse ano, a primeira dinastia, que era a dinastia Maga, não é magra não, tá, pessoal? Maga. Dinastia Maga é derrubada por uma segunda dinastia, a dinastia Soninké. Soninké, entendeu? Maia, as línguas africanas, né? Então, eles foram derrubados por esse povo. E mais adiante, você vai ter, então, já por volta aí do ano 800 depois de Cristo, uma expansão ainda maior do reino de Gana. Era realmente um reino considerado um dos mais poderosos reinos da África Equatorial, da África Ocidental, ok? E nessa altura, Gana adquiriu a reputação de ser a terra do ouro. Atingiu sua glória por volta estou aqui lendo o slide, né? Durante os anos 900 e atraiu a atenção dos árabes. Então, a grande verdade é que aí durante esse período houve uma descoberta de ricas minas de ouro. Daí, algumas regiões próximas a Gana serem chamadas genericamente de Costa do Ouro. Costa do Ouro. Existia esse nome genérico, que era justamente ali nas fronteiras de Gana, as fronteiras do sul e do oeste, que tinham essas extrações de ouro. E daí também os africanos que lá viviam foram chamados pelos portugueses genericamente de mina, porque eram os caras que trabalhavam com a exploração de metais. Então ganharam esse nome genérico de negros mina, ok? Inclusive tem a famosa fortaleza, nós vamos ver na nossa próxima aula, a famosa fortaleza de São Jorge de Mina, que era justamente em alusão aí a essa região produtora de ouro, ok? Porém, houve aí travou-se um comércio intenso entre Gana e os domínios árabes. Os árabes e os ganenses desenvolveram assim um comércio tremendo. Aliás, os árabes ganhavam de todo lado, porque os árabes negociavam com os europeus, os árabes negociavam com a Índia e com a China, e os árabes também negociavam com os reinos africanos subsaarianos. Então, de fato, essa vocação comercial, alguns estudiosos chamam assim, dos árabes, que eles realmente faziam comércio com o mundo todo, integravam o mundo todo, o mundo árabe, ok? Bom, mais adiante, nós vamos ter o Império de Gana, que vai tomar novas áreas. O reino vai deixar de ser apenas um pequeno reino e vai começar a se tornar um poderoso império por volta aí do ano 1200 depois de Cristo. Vai se tornar de fato assim uma dominação, um império que vai abranger vários tipos de povos, de etnias, de línguas e de nações. Porque a África tem essa característica peculiar. Eles têm várias etnias. Dentro de um mesmo país, você tem várias etnias. A África do Sul é um grande exemplo disso. A África do Sul tem 23 idiomas reconhecidos. E você tem lá inúmeros grupos étnicos que vivem vários tipos de relações, às vezes relações de amizade, às vezes relações de rivalidade. Né? Por exemplo, na África do Sul tem a dinastia do Nelson Mandela, os Xhosa, você tem a dinastia dos Otertontes, você tem a dinastia dos Zulus. Então, a África como um todo ela é assim, tem povos bastante antigos que vivem ainda dessa maneira, dessa organização tribal. E que o chamado Império de Gana abarcou vários desses povos ali vizinhos, ok? Esses reis, eles receberam um título nobiliárquico chamado Kaya Maga. Kaya Maga era o nome que se dava. O rei do Egito era Faraó, a rainha da Etiópia era Candace, os imperadores de Roma eram Césares e os governantes de Gana eram os Kaya Maga.
que era ele, o Caiamaga e sua família formavam ali o topo da pirâmide social daquele reino, ok? Então, além de tudo isso, para garantir o domínio pleno, o domínio absoluto do seu reino, também o Caiamaga tinha um exército muito poderoso. E aí lembraria, né? Lembraria porque a similitude ela nunca é perfeita, né? Mas lembraria aí uma espécie de feudalismo. Você tinha um grupo guerreiro que apoiava o Caiamaga e você tinha uma galera de agricultores, de artesãos, que de fato compunha a maior parte da população. Eles eram a base social e econômica do reino do Império de Gana e que por conta disso eles contribuíam com impostos para o sustento do império, ok? Eu vou aqui ver aqui mais adiante com vocês que esse império ele sobreviveu a várias modificações e a várias transformações, ok? Então, você vai ver que historicamente existia ali uma mudança muito importante e que não necessariamente, quando a gente fala dessa mudança, ela foi positiva do ponto de vista da manutenção do império. A gente tem aqui, por exemplo, a informação de que já aí por volta do ano 1300, 1400, o império começou a entrar em declínio. Porém, nesse período de declínio, encontrou-se lá grandes quantidades de ouro em novas reservas, e um desses reis mais ricos era o chamado Kumbi-Salé. Kumbi-Salé, Caiamaga do reino de Gana, e ele era considerado o senhor do ouro. Segundo os estudiosos, ele teria sido o homem mais rico jamais existente na história da humanidade. Ele teria talvez sido mais rico até do que o próprio rei Salomão. Fala-se que esse homem era tão rico que ele teria centenas, talvez até milhares de toneladas de ouro. Então, milhares de toneladas de ouro não, né? Mas várias, centenas de toneladas, pelo menos, esse rei, né, o Kumbi-Salé, ele teria. E o Kumbi-Salé é uma das inspirações para aquela história da Marvel, do Pantera Negra, né? Que vive em Wakanda, um reino africano muito rico e tal, né? Que tinha as minas do vibrânio, metal super, super apreciado. E tinha um rei justo e correto, e que tratava bem seus súditos, e que todo mundo vivia muito bem. Essas lendas, elas vêm muito do Kumbi-Salé, lá na Idade Média. Era mais ou menos essa mesma ideia. Era um reino africano, um reino poderoso, que tinha ideais de igualitarismo, ou de pelo menos de que todos tivessem o mínimo para sobreviver, e que havia um exército ali também com muita força, ok? Porque de fato ele seria considerado então o homem mais rico de todos os tempos. Talvez alguns chegam a estimar a fortuna dele na casa aí dos 100, 200 bilhões de dólares, se fosse na atualidade, ok? Uma outra coisa interessante é que surgiu, né, uma concorrência intensa, porque o seguinte, o Império de Gana ele começou a se quebrar em outros reinos menores. Começaram a surgir outras, como é que eu posso dizer, outras facções rivais e povos vizinhos hostis, e que acabaram então destruindo o reino de Gana aí já por volta do ano 1300, 1400, ok? Houve um primeiro declínio, né, o primeiro combate interno, porque quando o Islã chega em Gana, vão ter partidários do Islã que vão formar milícias para derrubar o Império, e o Império, então, ele é derrubado, ok? Então, daí o ponto que a gente está aprovando, ok? Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, que Kumbi-Salé era o nome da capital, ok? Era a capital do reino de Gana dessa época. Eu confundi com o nome do rei, não é o nome do rei, é o nome da capital.
E aí tem a imagenzinha, vocês vão ver no slide mais adiante, que aparece essa figura riquíssima aí do imperador, né? Do governante lá na capital, ok? Bom, mais adiante ainda, você vai ter uma continuidade do reino de Gana, mas desta vez por influência islâmica. Por isso que o reino de Gana não se acaba totalmente, né? No ano 1076. Ele, na verdade, é dominado por um novo grupo que tinha conexões com os berberes, que eram povos beduínos do norte da África, da região desértica ali do Saara. Então, esses beduínos, eles de fato tomaram o poder, porém, um novo império, uma nova potência, concorrente do Império de Mali, aliás, concorrente do Império de Gana, vai tomar o poder, que é o povo de Mali. Então nós vamos agora adentrar nesse segundo império. O Império de Mali, ele passa a abarcar o reino de Gana e expande ainda mais. Há uma expansão tremenda por todas as direções, mas principalmente pelo leste, oeste e norte. Então é formado o chamado Império de Mali. A gente chama império, mas eles tinham nomes próprios para reportar, para se referir ao seu domínio, ok? É igual os incas, né? A gente chama Império Inca. Os incas não chamavam de Império Inca, eles chamavam de Tawantinsuyu, os 4 cantos do mundo. Era assim que eles chamavam o domínio deles, né? Mas a gente chama assim império para facilitar a compreensão. Então o Império de Mali, ele tem essa expansão tremenda, vai ter vários períodos, mas no seu auge, de fato, era de longe o maior reino africano e o mais poderoso e o mais rico. E nós vamos observar que o reino de Mali, como eu tinha dito, era uma região fronteiriça a Gana. Então eles tinham ali uma fronteira, Mali e Gana, e de fato, eles, ao passar do tempo, né, passar dos séculos, enquanto Gana foi entrando em decadência, Mali foi entrando em ascensão. E aí acontece que eles então vão tomar esse poder presente no reino de Gana. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si, e a sua capital era Kangaba, ok? E um dos povos que eram também fronteiriços e vizinhos, os Mandingas, era o nome de um dos povos, né? Eles chamavam de, a região de Mali, chamavam de Mandem, que seria a terra dos Mandingas, ok? Continuando então, nós vamos observar que após vários conflitos, após várias lutas, Mali consegue sair do jugo ganense e adota o Islã. Então Mali se torna um reino islâmico poderoso, e já mais adiante então eles vão fechar-se em torno de uma figura histórica, mas que se tornou lendária naquela região, que é a figura do Maghan Sundiata, que ele recebe então o título de Mansa, que literalmente seria imperador. Então, esse grande guerreiro, esse grande líder tribal, o Maghan Sundiata, ele então consegue unificar as tribos malinenses e ali se torna o governante, o imperador deles, ok? Tem algumas outras imagens aí bem interessantes que vão abordar esse reino. Porém, tem uma diferença, né? Enquanto o reino de Gana tinha uma ideia, tinha uns ideais mais igualitaristas, o Império de Mali era mais centralizador. Então eles tinham inclusive um sistema de leis, eles tinham uma assembleia, eles tinham um exército permanente, eles tinham meios de controlar o comércio dentro dos seus domínios. Então, o Império de Mali ele já era mais centralizador. Já existia mesmo ali um fechamento maior, um domínio maior
daquela nobreza que governaria toda aquela região. Então não havia tanta, assim, havia uma Assembleia dos Guerreiros e tal, mas a centralização em torno da figura do Mansa, que é o imperador, era realmente bem maior do que no Império de Gana, tá? Mais adiante também você vai observar que existia uma aplicação da justiça, existia inclusive uma aplicação de leis que lembraria muito o Código de Hammurabi, lá na Babilônia, em que a coisa era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, chibata por chibata, e aí vai. Então havia uma aplicação da justiça muito severa lá no reino de Mali. Isso aí tem influência do Islã e tem influência das tradições orais presentes naqueles povos, ok? Daquela civilização, podemos assim também dizer. Então, nós vamos ver que o Império de Mali, após derrotar o Império de Gana, já é por volta dos anos 1300 depois de Cristo, como eu disse a vocês, você tem então a chamada Grande Peregrinação do Imperador de Mali, que na época era o Mansa Musa. O Mansa Musa, ele teria feito aí uma grande peregrinação a Meca. A gente tem que lembrar que na lei islâmica, no Alcorão, no Al-Quran, a leitura, eles têm uma exigência como mandamento de que todo muçulmano tem que pelo menos uma vez na vida fazer uma peregrinação a Meca. E fala-se que Mansa Musa levou tanto ouro, mas tanto ouro para Meca, que o valor do ouro se perdeu, se desvalorizou durante 10 anos consecutivos. Entre os anos de 1324 e 1325 foi essa peregrinação. E de fato esse reino era considerado mesmo, em termos de propriedade, de riquezas minerais, o ouro principalmente, de longe era o reino mais rico do planeta, ok? Agora havia um relativo isolamento geográfico ali, não é? Pelo deserto do Saara. Eles não tinham contato direto com os europeus, eles não tinham contato direto com os indianos, não tinham contato direto com os chineses, né? Então isso aí um pouco dificultava. Talvez se eles tivessem essa riqueza e uma posição geográfica mais favorável, teriam sido de fato o mais poderoso reino da Idade Média, né? Porque em termos de riqueza, os caras eram tremendos, ok? Bom, mais adiante a gente vai observar também que eles fundam uma capital. Qual é a capital de Mali? É a lendária cidade de Timbuktu, ok? Timbuktu é uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade. Lá foi criada a primeira universidade da África, daquela região africana, perdão, né, da África como um todo, né, daquela região da África. E foi um negócio assim tremendo, porque essa universidade existe até hoje. É um centro de estudos, claro que tem uma vertente islâmica muito forte, é muito voltado para o estudo da fé islâmica, mas também existem vários outros cursos lá. E a famosa mesquita de Timbuktu, que é assim, um negócio tremendo. Ela é toda feita de um material que parece terracota. Tem as imagens, se você pesquisar aí a mesquita de Timbuktu, você vai ver como é muito interessante. Uma arquitetura única, um negócio assim singular em todo o mundo. Não existe nada igual. Então, a gente quando observa isso, nós vamos ver então que ele cria o Mansa Musa, devido a esse dinheiro, né, essa expansão comercial que ele tinha tremenda, ele cria essa universidade, essa mesquita em Timbuktu, e de fato você tem inclusive traduções de textos gregos. Olha que coisa extraordinária, né? Então um reino que para muita gente era um reino, para muitos de nós, né, que não conhece a história da África, é um reino perdido lá no meio do nada. E os caras já tinham desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, desenvolvimento religioso, comercial, um negócio assim tremendo. Então, eles tiveram esse desenvolvimento muito grande. Tanto é que alguns aventureiros europeus começaram a procurar essa região, esse local dourado, esse Eldorado, digamos assim. Esse local que o ouro nunca se acabava, não é?
e vai motivar algum dos primeiros contatos com os europeus, ok? O Império de Mali, ele entra em decadência aí a partir do final do século XIV. Aí você tem, digamos assim, 3 problemas ocorrendo ao mesmo tempo em Mali. Problema número 1, invasão dos Tuaregs, que inclusive é nome de carro da Volkswagen, né? O Volkswagen pega os carros grandes, bota tudo nome de tribo africana, é Tuareg, é Amarok, Taigun, né? Por aí vai, Tiguan. Então, esses povos, principalmente os Tuaregs, eles então invadem o reino de Mali, enfraquecem bastante. Os Mansa, né, os imperadores, têm muito gasto para poder manter esses caras sob o poder. Também tiveram um problema com tribos submetidas ou subjugadas, como por exemplo os Songais, que fizeram alianças com os berberes para derrotar os malinenses. E para cereja do bolo ruim, você tem as primeiras invasões, os primeiros contatos com os portugueses, com os europeus, por volta de 1430, 1440, e que vai motivar a escravidão e o comércio atlântico entre os domínios portugueses na África e os domínios portugueses nas Américas, lá no século XVI. Okay? Então foram 2 grandes reinos muito poderosos, e eles se destacavam pela exploração de riquezas minerais. Tanto havia a exploração de ouro, como havia exploração de cobre, como havia também a exploração do sal. O sal dessa região não é o sal marinho, como é o sal brasileiro, por exemplo, né? Em outros locais do mundo. O sal deles é um sal mineral. É um sal mesmo escavado em minas gigantescas. Inclusive, esse sal ainda hoje é explorado naquela região, onde hoje é o Senegal, o próprio Mali moderno, o próprio Gana moderno. Existe Mali, né, o país Mali moderno, um país chamado Gana moderno. Mas eles não equivalem a esses grandes impérios que existiram na Idade Média, ok? Guiné-Bissau, né, Costa do Marfim, está tudo ali incluído, tá, nos antigos territórios de Mali e Gana. E ainda hoje existe uma grande exploração de sal. Inclusive eles pegam placas enormes, né? Tem imagens na internet se você pesquisar. Os caras levando placas enormes de sal, pesando às vezes 40 quilos, 50 quilos, para poder vender. Porque dizem que é o sal muito apreciado na culinária, ok? Bom, nós vamos agora também mencionar um pouco sobre o grande reino do Zimbábue. Nós vamos então falar desse terceiro grande reino, que é também assim uma história muito desconhecida. É difícil você ver alguém falando dessas civilizações africanas da Idade Média. E o reino do Zimbábue, ele ficaria mais ou menos de maneira equivalente ao moderno país Zimbábue, ok? Mais ou menos equivalente àquele território. Depois você pega os mapinhas aí, vai aparecer nos slides para vocês darem uma olhada, ok? Então, Zimbábue era um império que existia naquela região e que tinha relações com os moçambiquenhos. Porque Zimbábue e Moçambique são ali coladinhos, né? Moçambique voltado para o Oceano Índico e o Zimbábue ali na sua fronteira ocidental. E a exploração de cobre e de ouro também, assim como lá com Gana e Mali também, era um negócio tremendo. Existia também essa atividade econômica muito proveitosa, ok? E eles tiveram várias construções, né? Eles tiveram a sua capital. Essa capital hoje é patrimônio histórico também, com grandes muros. Porque assim, os europeus tinham muito a ideia de que os negros, os africanos negros, eles não teriam capacidade de construir grandes civilizações, o que é um erro gravíssimo, a gente sabe hoje. E quando eles encontraram os vestígios da capital do grande reino do Zimbábue, eles acharam que era brincadeira aquilo dali, que era alguma falácia, ou que era uma civilização branca existente na África. Que existiriam brancos africanos. O melhor estilo daquele herói, acho que não é do tempo de vocês, né? Mas existia aquele herói, o Fantasma, que ele era um africano branco.
e que inclusive tem subordinados negros e tal, né? E ele combatia os caçadores de rinocerontes, de elefantes e tal. É uma figura, um fantasma, né? Esse herói. Então, você tem essa ideia de uma civilização africana ao sul, civilização branca. Mas que depois o estudo das ossadas, o estudo do DNA mostrou que o reino do Zimbábue era de fato um reino negro, ok? A importância do ouro do comércio na costa oriental constitui durante o século III fator primordial de mercadores árabes. Depois do final do século XVI, foi o mesmo ouro que levou os portugueses para as terras de Sofala e de Moçambique. Então, aquelas regiões elas tinham muito contato com comerciantes árabes, principalmente ali no sul da Arábia, na região do Aden, que ainda hoje é uma região riquíssima ali, o comércio é um negócio tremendo, na região de Aden. Então eles faziam comércio lá, né, navegavam pelo Índico na região mais ao sul e faziam esse comércio também. Mais adiante os portugueses, nas suas viagens para a Índia, usaram Moçambique, bem como Angola, como entrepostos e depois como local de fornecimento de mão de obra escravizada. Então também isso vai incluir o reino do Grande Zimbábue, ok? As famosas ruínas do Grande Zimbábue são encontradas perto da cidade moderna de Masvingo, que já se chamou Forte Vitória, justamente porque os britânicos tomaram, né? Zimbábue, inclusive, tem uma história muito triste, porque durante o colonialismo europeu do século XIX passou a ser chamada de Rodésia, por causa do explorador britânico Cecil Rhodes, e ele botou o nome dele. E ouviu aqueles africanos que já tinham não sei quantos séculos de cultura, de história, e o nome da terra era Zimbábue. Ele olhou e disse: não, é Rodésia, vou botar meu nome aqui. Vocês vão ver essas loucuras, né, que o colonialismo europeu fez lá na África. Foi assim, uma desgraça, sem tamanho. Mas antes disso, né, existiam outras desgraças também. Então você tem aí, de fato, toda uma arquitetura bastante peculiar na cidade de Masvingo. Então se acredita que o Grande Zimbábue era uma civilização essencialmente africana, negra, que eles tinham inclusive vários cultos religiosos, cultos animistas, de adorar forças da natureza e tudo mais, né? Eles teriam essa importância, né, tremendo. Alguns colocam, né, que aí os de estudo se divergem, né? Alguns colocam que é uma civilização até bem mais antiga do que se imagina, que a civilização do Zimbábue dataria da Idade do Bronze. Imagina aí você, 3.000 a.C. eles existiriam. Outros vão dizer que não, com a civilização mais recente, e que essa civilização da Idade do Bronze não tem a ver com o grande reino do Zimbábue, ok? Bom, então a gente finaliza aqui a aula de hoje. Vocês estudaram comigo aqui então os grandes reinos da África, os grandes reinos africanos. Nós vamos observar que dentro daquele território de Gana e também do Mali existe ainda o reino do Songhai, que também vai entrar em briga, né, com aqueles outros dois reinos, mas que de fato, assim, de maneira resumida, é isso que a gente tem como história dos reinos africanos na Idade Média. Então espero que você tenha aí aproveitado a aula da melhor maneira possível. A gente vai colocar o link dos slides, vai organizar tudo bem direitinho para você acompanhar o estudo, a leitura, que é de fato uma coisa muito prazerosa e muito interessante, ok? Então, forte abraço.